O PCC enviou 450 milhões para financiar o Hezbollah. Isso caiu na inteligência de Israel. Por onde a gente começa, Batatina, antes? Eu acho que dá um conceito geral, o que é uma facção, em que estado que a gente tá, os Estados Unidos têm colocado eles como terroristas, falar o que é terrorismo. Eu acredito que essa linha é boa e principalmente acho que nós devemos iniciar explicando para as pessoas o que é o terrorismo, exato, como está enquadrado na lei e para que entenda o contexto geral, vamos não lá. Só do Brasil, porque infelizmente eu ouvi diversas matérias essa semana, desde da decretação do Trump, falando que as facções, principalmente PCC e Comando Vermelho, incluir na lista dos grupos terroristas do mundo, e muitas vezes a gente vê matéria meio que enviesada, ou a pessoa não está trazendo todo um conteúdo. Eu acredito que, primeiro, para a gente ser justo, a gente tem que fazer uma análise completa do entendimento do mundo do que é terrorismo, não é isso? Exato. Então, assim, ó, por exemplo, o terrorismo, ele é classificado, ele tem que ser, hoje no Brasil, ele é classificado através da lei de antiterrorismo, beleza? Nós temos uma lei que foi editada em 2016. Tem 10 anos essa lei, ela foi editada. Mas antes disso, existia já uma classificação do terrorismo, na lei de crimes hediondos. Vamos voltar um pouquinho mais para trás. Em 88, a Constituição definiu que terrorismo era crime. Era um crime inaceitável. Em 90, tivemos a lei de crimes hediondos e lá falou que terrorismo era um crime hediondo. Tá. Porém, nós não tínhamos definição legal do que era o crime do terrorisão. Ou seja, não servia pra nada. Já crime começou a putice aí, né? E aí? Não, que seja claro... Aos 7 minutos, sem interrupção, pessoal, sem interrupção. O Batata não aguentou. Ele não aguenta. Já na putice aqui, vamos lá. Irmão, não, essa lei que ele falou aqui de 2016 já é outra putaria. É mesmo? E aí? Ele vai explicar aqui. Então, assim, hoje, então vamos lá. Aí no Brasil, em 90, falou que o crime de terrorismo, ele era um crime hediondo. O crime hediondo é o crime que é... Ele não tinha aplicação porque ele não tem anistia, não tem graça, não tem progressão de regime. É hediondo, ele é, porra. Mas se não explica, não tem como aplicar. Qual é o Falava-se que o crime é hediondo, porém não se colocava o verbo do que é o crime de terrorismo. Então o que é? Derrubar um copo no chão é terrorismo? Explodir um prédio? Explodir um prédio é terrorismo? Não tinha definição legal. E aí, depois de 26 anos, resolveram definir o que era terrorismo no Brasil. E aí? E aí... Ao contrário do mundo, das definições do mundo... Porque se você, isso é legal, dá o contexto. Ao contrário das definições do mundo, porque assim... nem a ONU define o que é terrorismo numa norma. Ela emitiu uma portaria e ela falava que terrorismo... E lá inclui que terrorismo é, inclusive, organizações criminosas que se envolvem e tomam o poder político, inclusive... eu quero colocar... Vou pontuar, não dá para trazer toda essa normativa, mas eu quero pontuar algo interessante. Organizações criminosas que interferem no poder político, no governo, e que, inclusive, cometem crimes contra o transporte público. Eu quero que deixe anotado isso aí. Tá. Isso é na definição da ONU, porém, a própria ONU recomendou que os países teriam autonomia para definir o que é terrorismo. Justamente regionalizar, justamente porque existem as peculiaridades de cada pátria, então, para definir. Os Estados Unidos, por sua vez... É importante dizer que os Estados Unidos, quando definiu o terrorismo, ele disse que era atos violentos ou perigosos à vida e que interferissem no... Tivessem o viés de interferir nas políticas. Até aqui. Eu vou até ler para ficar bem bonitinho aqui, ó. Vamos na letra mesmo. Na letra do que... Aqui, ó. Vou trazer rapidamente aqui, ó. Segunda definição. Interessante, porque ninguém tá falando isso. Ninguém vai atrás do contexto mundial. Porque muitas vezes o que eu mostro pra você, se eu mostrar um 6 aqui, pra mim, pra você vai ser 9. Então todo mundo tem que olhar de todos os ângulos pra entender. Então vamos lá. Definição conforme os Estados Unidos definiu. Que lá os Estados Unidos ele definiu em duas partes, o que é o terrorismo internacional e o terrorismo nacional. O terrorismo nacional é o que acontece dentro do país dele. O internacional é o que outras pátrias cometem como terrorismo. E lá fala que são atos violentos ou perigosos à vida humana, que violam leis penais e parecem ter a intenção de intimidar uma população, coagir civis ou influenciar a política de um governo. Grava isso aí.
influenciar a política do governo. Então, mais uma vez, conforme o parâmetro que a ONU emitiu, seria intimidar a população e obrigar que um governo fizesse ou deixasse de fazer algo. Beleza? Essa é a definição da grande maioria dos países do mundo do que é terrorismo. Aí no Brasil... Só para frisar bem, em todas as legislações, fala dessa intimidação da população ou de uma parte dela e que tenha um viés ligado a desestruturar desestruturar o governo, fazer uma afronta. Que é uma coisa até lógica. Isso é uma análise do parâmetro mundial do que é o terrorismo. É engraçado. Do que é o terrorismo. Isso, né? O mundo enxerga assim. O mundo enxerga que isso é terrorismo. Porém, nós não fazemos parte do mundo. Aí, beleza. Então, aí É a tal da jabuticaba. voltemos aqui pro Brasil. O Brasil, depois de 26 anos, 28 anos depois da Constituição, que falou que terrorismo era um crime grave, gravíssimo, tá definido na Constituição assim. Aí em 90 fala que terrorismo é um crime hediondo. Depois de 26 anos, nós editamos uma lei de terrorismo. Que ela é muito bonita no seu contexto todo, ela traz que crimes contra comunicação, transporte público, enfim, desde que fossem cometidos com 3 palavrinhas, com 3 motivações: religiosa, xenofobia, discriminação, preconceito de cor ou raça, enfim. Então, ou seja... xenofobia contra estrangeiros. Que mais? Discriminação. E preconceito contra... religião ou... cor, raça, enfim. Qualquer tipo de preconceito. E ponto. Então, ou seja, tem que ter esse combustível, esse viés motivador. Não é terrorismo. Não é terrorismo. Isso é condicionante. Se você tiver um grupo que cometa qualquer ato que seja... contra a instituição política, contra o Estado, mesmo que você mantenha sob violência uma população sobre as leis dele, que isso configura terrorismo em qualquer parte do mundo, aqui não, porque precisa ter o viés ideológico de xenofobia ou discriminação racial. Aí começa a putice, porque nós estamos em 2016 quando eles sancionam essa lei. Em 2016, Vilela, quem briga por xenofobia, porra? Não tem mais. Era algo que aconteceu na Segunda Guerra. E os caras trouxeram atrasado algo que deve estar também. Atrasado concordo. Não. Mas tem interesses também políticos Aí nós vamos entrar nesse detalhe. Atrasado não, tá? Eles infelizmente, movimentos populares infelizmente, eles se enquadrassem como terrorista, né? Exatamente. Então, infelizmente, nós temos a lei, infelizmente, aqui... E aí eu continuo dizendo que muitas vezes a lei aqui ela é feita para beneficiar o criminoso, tá? Pô, se é. Então, assim, coincidentemente, quem que sancionou essa lei? 2016. Quem? Credo, tu vai fazer isso não. Não, Quem? vou falar. Dilma Rousseff. Rousseff. Não vai falar, é pra falar, não. Dilma Rousseff. Já falou. Dilma Rousseff. Mas então vamos lá. Só que ele vai? Não, eu vou falar porque é o seguinte, irmão. A gente tem que trazer toda a história pra entender. Por que editaram uma lei? Talvez um clamor social na época, 26 anos depois, começa a sofrer uma pressão e fala assim, vamos colocar a lei. Então eu trago uma lei bonita, com vários artigos e eu condiciono. Por que eu não coloquei o viés político na lei? Porque os próprios integrantes do Partido dos Trabalhadores já disseram em documentários, inclusive, que pegavam em armas para chegar ao poder do país. E como que eu vou condicionar algo que os caras atrás e que no mundo é visto como terrorismo, como que eles colocariam? Eles estavam no poder. Como que eles colocariam um artigo desse na lei que poderiam prejudicar e talvez se amanhã ou depois eles precisassem voltar ao que foi feito lá atrás? Que eu não tô inventando nada. Quem quiser dar um Google aí e veja os integrantes do Partido dos Trabalhadores que já falaram que tiveram e têm orgulho de ter pegado em arma para chegar ao poder político. Então, assim, quando a gente traz isso, eu falo, no país nosso aqui, tudo é meio adequado conforme o interesse do momento. Não é conforme o interesse social, o interesse da sociedade. Quando você então hoje, só que isso abriu uma porta, uma brecha para o crime organizado, que hoje é o que a gente está falando. Você me abre uma brecha, que aí a gente vai falar assim, transporte, que é aqui, tá aqui, seria terrorismo. Facção criminosa controlando o transporte. Transporte público. Existe lá no mundo de Bob, né? No Brasil não existe. Não. Vamos dizer que não existe o controle de facções do transporte público. Você aterrorizar pessoas
em prol de direcionamento político, não existe, né? Na eleição, os caras não ficam na porta da escola com o fuzil aqui esperando. Isso aí é no mundo de Bob também. Os caras não ficam obrigando o cidadão da comunidade a votar em quem é de interesse deles. Isso aí a gente está relatando algo que é impossível acontecer no Brasil. Hoje, estando na política, a gente sabe de fatos que determinada comunidade, enfim, eu entro. Mas não é todo político que consegue entrar numa comunidade. Então, peraí. Aquilo é um domínio territorial com fins políticos. Políticos? Com fins políticos, porque o cara domina o território. Se eu sou político, se eu sou um político de direita e eu não posso entrar numa comunidade, ou se eu sou um político que eu tenho um viés diferente do que a facção acredita que seja melhor para ela e eu não posso entrar, aonde está a soberania desse país, que eu posso de fato exercer o meu direito democrático? O cidadão que está lá dentro, por que ele não pode me ouvir e de repente entender que eu tenho propostas melhores para ele? Não, porque muitas vezes o político ele é proibido de ingressar em determinadas comunidades. Disso que o próprio Alexandre de Moraes, no STF, isso não é uma... Ele mesmo declarou e reconheceu isso. Isso tem dito por ele falando, olha, quando eu estava lá em Niterói, no Rio de Janeiro, eu tive problemas sérios com áreas que eram dominadas por milícias. Ele chamou de milícias, sendo que eu não sei se era milícias, porque ela não era facções, porque lá é dividido, facções ou milícias, né? Mas são todos grupos armados. O Rio tá todo dividido, né? E facção também é um tipo de milícia. Claro. Tá? E eu não sei se era uma ou outra. Ele falou, pô, lá tivemos problemas eu tive problemas, ele alertando. Eu tive problemas porque em territórios que são dominados por milícias, só entra o candidato que eles querem. Ele sabe disso, pô. Ele falou com a boca dele. E isso num conceito mundial, tá? Sobre terrorismo, isso é terrorismo. Só não tá tipificado aqui no Brasil. Sem contestar, é óbvio, então assim, quando eu vou falar, o Trump tá errado de ter enquadrado as facções como terroristas. Aí eu vou falar, depende, se for de acordo com o regramento jurídico do país, do nosso país, ele estaria errado. Não, de acordo com as leis que existem aqui, ele não estaria correto, porque não existe essa tipificação aqui. Mas o reconhecimento dele não é pro Brasil, exatamente, é pra ele, mas porra. ele olha para a legislação que ele tem nas mãos, do país dele, que ele tipifica, e ele falou, sim, porque está preenchendo os requisitos que são enquadrados aqui na legislação do meu país. Agora eu vou te falar, por que essa palhaçada de não CV, não PCC? Por quê? Porque o Trump tem alguma pegadinha com o Brasil? Mentira, que é o que muitos falam. Beleza. El Salvador são quatro consideradas, 4 células, que eles chamam de células no país, 4 células consideradas terroristas. Bolívia, Venezuela, no México, todos esses países têm células terroristas que já foram conceituadas muito antes do Brasil, e nem do por PCC. isso o Trump entrou lá invadindo e... Querendo petróleo, querendo nada. O problema é, quantas facções nós temos? Eu conheço 2, mas tem mais. 53 facções. Além do PCC e 53 facções. Só na Bahia são 20. Mas são todas... É uma facções... pirâmide? Elas são subordinadas? Não, são independentes? Não, independentes. Uma ou outra pode até ser dissidente. Pode ser alguma coisa interligada, mas são todas independentes. São independentes. Tá. São 53 e mais de 20 milícias armadas. Todas elas cometem a mesma coisa. A única coisa que elas não cometeram, que o CV e o PCC fizeram, que eles saíram da fronteira do país. As outras estão aqui internas. É isso. O PCC está em 28 países. E é por isso que acendeu o alarme lá nos Estados Unidos. Exatamente. Os caras estão agindo aqui dentro já, existem, tá? Matérias, pode pesquisar também, quem tiver dúvida dá um Google. Foram pegos transações bilionárias nos Estados Unidos. Os caras estão indo levando dinheiro pra lá, lavando dinheiro dentro do país do cara. Aí ele falou, pera aí, irmão, o que é isso aqui? Os caras tá querendo vir bagunçar aqui? Não vai, e não vai deixar. E aí ele olha pra lei dele e ele fala, o que eles estão fazendo é terrorismo. Fora isso, eu amei. Um dos critérios é terror na população. Eu trouxe alguns vídeos para mostrar
Porque é muito fácil, às vezes, para quem tá lá, um comentarista, um especialista, falar assim, mas eles estão lavando dinheiro, eles não causam terror na população. É o viés econômico. Eles não causam terror na população, de repente, para quem tá morando num apartamento, num bairro bom, num condomínio seguro. Mas nós temos diversos casos aí, tem vídeos aí depois, se você quiser exibir, que mostram o terror implantado na população. Caramba. Nós temos casos no Ceará de cidades inteiras sendo tomadas. A cidade está sendo tomada. Estão fazendo uma coisa totalmente diferente. E como é que... Não, mas o governo da Bahia... O governo tá dando apoio agora, né? O governo da Bahia tá dando apoio agora. Ele manda um caminhão pro cabra. E a viatura escoltando pra tirar o cara da casa dele, irmão. Cara, é o rabo balançando o cachorro, né? Meu irmão, é o Velho Oeste. O cara chega e cria uma cidade fantasma. Eu chego aqui e falo assim, Vilela, pelo amor de Deus, você é o Estado. Me ajuda. Você é a polícia, me ajuda. Ele fala, vou te ajudar com o caminhão. Amanhã o caminhão e a escolta. O caminhão tá aí, você põe sua família dentro e rapa fora. Então eu vou pra onde? Não sei. O caminhão leva. Longe daqui. Você viu o caso de Alagoinhas, da cidade de Alagoinhas, na Bahia? Que aconteceu? Essa semana? O que aconteceu? Porque os caras estavam preocupados em falar se o Trump qualificou como terrorismo ou não, mas que uma facção rival entrou na casa de um cidadão que tinha acabado de sair da cadeia, que é criminoso também, só que era de facção rival, entrou, baleou, matou ele, matou a mulher e matou a criança de 1 ano. 1 ano e meio. Aliás, 1 ano não, 1 mês. Criança recém-nascida de 1 mês e 5 dias. 1 mês, é isso aí. 1 mês e 5 dias com 4 tiros, uma criança. No peito. E aí a irmã que sobreviveu, tinha mais uma irmã de 8 e um menino de 5. O menino também foi baleado, sobreviveu. A irmã sai correndo pedindo socorro pros vizinhos, pelo amor de Deus. Uma irmã de 8 anos. Então assim, você acha que isso, uma situação dessa, que é um ato do crime organizado, você acha que cria pavor na população naquela região ou não? É isso que a gente está discutindo, o crime organizado. Essa é a realidade do crime organizado aqui no nosso país, que infelizmente a gente tem que escutar discurso de governante falando, eu tô triste porque qualificaram nossos criminosos como terrorista. Meu irmão, pro mundo inteiro é terrorismo que os caras estão fazendo. Os caras pegam a menina que largou do traficante e raspa a cabeça, chicoteia a mina quase até a morte, pô. Pra servir de exemplo, pra causar o pânico, o terror no quem tá no entorno. Aí vem com uma discussão. Se isso não é terrorismo, aí uma discussão de grandes estudiosos, dos grandes políticos, alega o seguinte, nós estamos falando que o problema é a soberania. O problema é que o Trump, sabe o que ele quer? Ele quer o petróleo, quer as terras preciosas, né? Terras raras. Agora eu te pergunto, por que a popularidade do Flávio Bolsonaro subiu quando ele foi lá conversar com o Trump? Por quê? Tu sabe por quê, meu irmão? Que a galera tá de saco cheio, é isso? A população desse cara aí do Ceará, esse cara de Alagoas, da família, os vizinhos dele, ele tá sabendo, parceiro, que o Brasil tem terras raras, porra. Ele sabe de alguma porra que a gente tem lá petróleo. A única terra rara pra ele é a casa que ele perdeu, cara. Ele sabe lá que nós temos nióbio, porra. Ele não sabe nada, ele quer que jogue uma bomba nesta porra. Independente de quem jogue. Ele não quer saber se é o Trump, se quem quer que seja, por ele tá cagando. E se o Flávio Bolsonaro foi lá e pediu e conseguiu, ele marcou, foi um golaço, e eu vou falar, irmão, hoje, a população, hoje existe essa teoria, o Trump tá de olho nas nossas terras raras, ele quer tomar as nossas terras raras, beleza, sabe na mão de quem tá nossas terras raras hoje? Quem? Maior número de garimpo no norte e nordeste do país está na mão do Comando Vermelho e do PCC. E acabou, porra. Meu irmão, o crime organizado já tá explorando nossas terras raras. No Amazonas, tá na mão do crime organizado. Isso são dados reais, irmão. Qualquer um que der um Google aí vai ver o quanto de garimpo ilegal é detonado frequentemente pelas Forças Armadas, que os caras estão dominando, os caras estão arrebentando de usar. Então, beleza. É mais ou menos aquela teoria que o cara toma porrada todo dia em casa, apanha o filho, apanha a mãe, apanha todo mundo, irmão. E aí amanhã depois entra um cara, o vizinho de saco cheio, vai lá, espanca e mata o cara que tá batendo na família inteira. Tá louco. Aí sabe o que acontece? Muita gente vai defender que a casa é asilo inviolável, não poderia ter entrado na casa dele. Aí, meu irmão, peraí. Se o crime organizado já tá tocando o terror, já tá explorando as terras raras, mesmo que essa teoria fosse real, que é a teoria que muitos pregam, tá bom. Vamos dizer que o cara vai
Nós vamos trocar agora que o cara vai explorar nossas terras raras, só que ele vai trazer paz, vai neutralizar o crime organizado inteiro no país. Você acha que pro cara que foi expulso da casa dele, que teve que sair com o caminhão, você acha que o cara não vai estar feliz? É, E que tá benefício que a você população... derreteu o crime organizado inteiro aqui. Teve país que pediu Vilela. ajuda pros Estados Unidos porque não tava dando conta com o crime organizado, não foi? O próprio El Salvador foi ajudado Que os para caras- criar o Secote. Os caras enviaram helicóptero e tudo mais. Tudo mais. O próprio El Salvador É. foi a construção do Secote, um dos maiores, considerados os maiores. O maior não, né? Mas um presídio de maior segurança, pelo menos maior rigidez hoje, foi construído praticamente pelos Estados Unidos, pô. Pô. Entendeu? O auxílio foi diretamente. Em maio desse mês retrasado, olha como é que o Brasil rapaz, isso é uma putice que não tem mais tamanho. O Brasil, eles foram lá, fizeram uma reunião lá nos Estados Unidos, juntaram todos os presidentes de alguns países, porque o nosso não foi convidado, nem o nosso, nem do México, nem da Colômbia, não Sim. sei por que razão, né, cara? Mas nós não fomos nem convidados. O presidente da Venezuela já estava lá mesmo, né? Então ele deve ter participado. Mas a busca era o quê? Era criar um cinturão, né? Um cinturão nas Américas, justamente visando o narcotráfico, essas facções que vêm cometendo esses crimes que por eles reconhecidamente são terroristas. Sim. Legal? Aí o Brasil rapidamente criou a lei aqui antifacção. Não sei por que somente mês passado, porque eu venho tomando tiro desta porra há 25 anos. Não, e essa semana... Peraí. Será? Ah, Eu tô pensando aí. não, beleza. Que tem a ver? Pressão. A eleição é esse ano? Pressão. Será que Será? tem a ver? Vamos Eu lá. não sei, eu pensei aqui meio assim. Não, então. Se tá relacionado. Vamos lá. Mais uma. Essa semana, a declaração é linda aos ouvidos de quem vem sofrendo na mão do crime organizado. Isso aí. Qual declaração? Discurso dessa semana do presidente. Iremos combater, sequestrar bem, asfixia isso aí. financeira. É o discurso que a gente vem falando a vida inteira, Todo porra, tempo, que tem que porque fazer, agora, cara. agora. Os caras tiveram no governo mais de 20 anos e nunca moveram um dedinho pra fazer isso acontecer, cara. Por que não trabalhou pro endurecimento de pena, de verdade? Por que no dia que foi editar a porra do lei do crime de terrorismo não colocou? Porque, enfim, cara, hoje, e aí mais uma vez eu volto a dizer, se não acredita em mim, dá um Google e dá uma olhada, o tanto de escândalo no Brasil que tem de prefeituras, enfim, de governos envolvidos com o crime organizado, meu irmão. Absurdo. Que o crime organizado tá se inserindo cada vez mais na política pra direcionar. Irmão, nós temos no Brasil... E isso eu tô inventando? Não, É só pesquisar, irmão. 61 milhões de pessoas vivem sob o controle do tráfico. Só no Rio de Janeiro, Tá entendendo, meu 4,9 61 milhões. Milhões. Isso 61 milhões de pessoas Que não- diretamente. Onde o Estado não chega. 61 É isso. milhões. Diretamente. isso. Não sabe. Agora, indiretamente, você sabe mais. aonde diretamente? Diretamente. Aí eu vou falar deles. Diretamente é territorial. Aí eu vou falar de indiretamente vocês, de São Paulo. Por quê? Porque você Sim. tem medo do PCC, porra. Ah, tá. Ele não tá no meu território, Ele mas não ele, tá, mas mas você ele não influencia. quer. Como Exato. é que não influencia? Você tem medo dele, porra. Se ele disser pra você, olha, se eu pegar um carro amanhã com uma faixa azul, eu passo fogo. Todo mundo para de usar. Tu não a faixa. precisa nem olhar, Aonde irmão. compra a faixa azul? Que eu já vou. Mas a gente Eu vou tá estar na esperando. minha, meu irmão. É não, onde tô eu brincando, falo. mas o que você tá falando. Mas é tem- verdade, porra. Tu tá achando que o cara cobra somente? O cara cobra somente o CV. Qual o problema lá agora que tá vendo na facção CV lá? O cara não tá cobrando só aqui não, irmão. O condomínio lá da frente, o que tá fora da favela, o cara vai lá O cara de já tá moto. cobrando, domínio Meu irmão, olha territorial. só, tem que dar um dinheiro. E Empresas, se o cara não der o dinheiro? fogo. Eles Por passam quê? fogo, Por mano. quê? Porque É o terrorismo, é implantar o medo na É a mesma coisa que população. máfia, tá no lembra entorno. quando Exato. a gente via filme de máfia? Exato. Aí O eles cara, chegava criaram... lá, o cara chegava na vendinha do cara lá na Itália, ou então em Chicago e tal. Itália é o que? Meu irmão, Máfia italiana? É. Era. Não é mais? Agora é máfia italiana juntamente com o PCC. Exatamente. pô. Trabalham junto, Ô, meu porra. irmão, ô, meu irmão. É, Quem- essa. Os caras aprendendo com a máfia. Ô, meu Não, irmão, não aprenderam, eles estão juntos, porra. Eles estão juntos. Você O PCC acha tá que em 28 países, pô. Isso o nego não fala, porque... Porra, tu É sabe... comprovado isso? Ô, meu irmão, O quê? hoje o maior fluxo de droga
é enviado para a Europa. Hoje, o maior ganho bilionário das facções é para a Europa, irmão. É mercado fora do país. A hoje. grama da cocaína... Passa mais droga aqui do que fica, então. A grama Sim. da cocaína Sim. equivale a 1 grama de ouro na Europa, porra. E nós tivemos um navio com 10 toneladas de cocaína que foram presos na entrada da Europa, porra. Saindo daqui. Nossa, o brasileiro, Mas aí os porra. caras estão meio preocupados se o Trump vai começar a explodir esses navios no caminho. Pô, explode? Não, mas estão preocupados. Ué, Peraí, é isso ele que eu tô pode falando. explodir os navios agora. Porque, irmão, os caras estão desgraçando a vida de milhões e milhões de pessoas no mundo. Vilela, olha só. O PCC enviou 450 milhões para financiar o Hezbollah. Isso caiu na inteligência de Israel. O quê? Sim, senhor. Qual que é a ideia? Pra que fortalecer o Hezbollah? Financiar? Mas pra quê? Porque eles estão juntos. Pra eles ajudarem também em guerra Irmão, aqui? Contra Israel. Nisso envolve treinamento. Os caras fazem meio que Não um contra intercâmbio. Israel, cara. Fazem Eles um estão intercâmbio. juntos. Eles estão juntos. No mundo. Aí você vai lá, Israel bombardeando diretamente o Hezbollah, porque era ele que estava na faixa de Gaza. Era ele que tinha o governo instalado nas faixas de Gaza. Hezbollah é um inimigo direto de quem? Dos Estados Unidos. Os Estados Unidos financiando Israel na guerra, porra. Porra. Hezbollah vira um inimigo direto dos Estados Unidos. E tu acha que o PCC não, porra? É. Se eu tô sabendo disso, isso é divulgado no mundo inteiro. Tu acha que a CIA não tá pregado no rabo deles, cara? É o que eu falo, cara, assim, quando a gente vai falar desse tema é muito mais amplo. Até porque o PCC não tá só aqui dentro. Então não dá pra eu fazer uma análise como se eu estivesse analisando o que eu vou fazer no quintal da minha casa. Se eu vou colocar grama ou se eu vou deixar concreto. É bem diferente, os caras estão pra fora. E tá no mundo. E quando a gente vai falar disso, a gente tem que entender o contexto do mundo. A única Por isso que eu falo muitas vezes de comentários rasos que a gente vê aqui nas grandes mídias. São comentários rasos. Quando o cara tá falando olhando só aqui pra dentro, eu nem dou ouvido. Porque tá sendo raso esse comentário. O cara não tá fazendo uma análise do contexto mundial, do que tá acontecendo. Aqui pra dentro também. E aí não olha aqui pra dentro também. Não olha legal. Porque se o cara olhasse aqui pra dentro, fala assim, peraí, aqui no Brasil não é tipificado o terrorismo, o terror na vida das pessoas. Nem facção. Mas aí o cara não olha pro terror que é implantado na vida das pessoas. Se você quiser exibir não sei se pode também, exibe uns vídeos que a gente trouxe aí pra dar uma olhadinha, o que é o terror na vida das pessoas, dos brasileiros, qual que eles colocam? que as pessoas colocam embaixo do tapete. Tem alguns aí, acho que... Começa com do cabelo, raspando o cabelo. Tem vídeo até de execução dentro da comunidade. A gente vê o que pode, Você vê o que vai ser borrado, o que é. Isso aí é lá na Bahia, em Maragogipe. Os caras ainda filmam. Uma jovem, eles filmam pra servir de exemplo, pra implantar o terror, pra mostrar. Isso aí, provavelmente, essa jovem aí, ela deve ter saído com outro rapaz, enfim. Ela não pode... Ela devia ser mulher de alguém. Pode ter filmado um baile lá no Rio. Pode ter filmado um baile agora no estão Rio. matando. No Rio, fala do Rio. É isso. Isso aí é feito direto lá. Se o cara tiver preso, por exemplo, ela é mulher de um preso... E ela conversou com pro outro cara. Conversou com outro cara. Conversar Já leva... com vizinhos de outra cidade, que seja de outra facção. Não, Ou morre ou raspa. Aí é perigoso até morrer. né? Perigoso até morrer. Só o fato de conversar. Outro vídeo... Cara, que absurdo, né? Dá uma olhada. Isso é Brasil, irmão. Isso quando Quem comenta devia olhar esses vídeos aí eu assisto. Isso quando Olha lá, olha lá. Oh, nossa, velho. Olha isso. Isso é Brasil aí. Tá toda Se tá torta, andando que apanhou assim, ainda, isso que eu ia falar. apanhou. Se tá andando assim é porque apanhou ainda. Exatamente. Essas aí é porque vacilaram, fizeram fofoca na favela. É isso? É. Cara. Fizeram Isso quando não escolhem uma menor de idade e fala, você vai ser mulher de tal Exatamente, cara. já era. E se a família não Já quiser... Isso é fato. Isso acontece. Acontece. Engraçado, só uma pausa. Engraçado que no documentário que fala de El Salvador, quem conhece as realidades da favela aqui do Brasil, parece que ele tá falando do Brasil e não E não de lá. de lá. Não de lá. Preste atenção. El Salvador existia as duas principais gangues lá, elas tinham como um número de marcação. Uma era do 18 e a outra 13. Se o seu carro tivesse a placa número 18 e fosse pego transitando, tu morreria, porra. Só por isso. Só. Aí você fala assim,
Ah, porra, mas isso é El Salvador, tá? É, no Brasil não tem, né? Na Bahia, no Rio de Janeiro, uma marca de roupa. Na Bahia, um corte de cabelo. Um gesto que você faz na foto. O cara deu 2 riscos na sobrancelha. Se fudeu. Vai morrer. O garoto morreu. Achou que era símbolo Jovem morto na Bahia. O jovem que tirou foto na Bahia, que fez um gesto com a mão. Natural. Ah, não, os caras falaram, você é de outra facção. Cara. Aí o cara aparece lá no documentário de El Salvador. Não, lá se não pagar o dinheiro que as gangues cobravam do comércio, eles matavam. Na Bahia, no churrasquinho, o garoto do churrasquinho semanal, morreu. Morreu, pô. Mataram. Qual é a diferença Brasil, que tem, irmão? É. Isso é Brasil, que é a realidade que ninguém mostra. Que a gente tá acostumado, infelizmente, tá cansado de ver. Ninguém vem e que a gente discutir sempre essa combateu porra dentro aqui, da comunidade. Dá uma olhada ali, ó. 24 horas pra sair fora. Lá. Aí recebeu o auxílio do governo. lá. O governo ajudou. merda, puta Mandou a viatura escoltando e o caminhão pra tirar a É a mudança do falência, cara. né? Declara a falência, ó, não consigo resolver. É. É. E olha lá o CV lá, pendurado. Ah, é. CVzinho. CV escrito, deu 24 horas, prazo pra família, e se o cara não vai embora, morre ele e a família inteira. Absurdo, né, cara? Parece aquela Isso é piada, implantar o terror ou não? É. Não Isso parece. é você fazer a... Isso parece uma piada, porra. Eu vi um programa de televisão antigo, o cara falava assim, pô, o primo rico, o primo pobre. Aí o cara chega pro primo rico, ô primo, eu já tô comendo sopa de pedra. Ele fala, já posso te ajudar com as pedras. Não é isso aí, cara. O cara, pô, tô precisando, porra, minha família tá sendo expulsa. Ele, Deixa com a gente. Já posso te ajudar com o caminhão. É. Já posso, agora eu já posso te ajudar. Antes não dava. Tem grau de uma putice dessa? Que isso não é visto por ninguém. E nem divulgado, irmão. E nem divulgado. E se eu te perguntar, se ninguém internamente não vem fazer porra nenhuma, quando o cara fala que o Trump vem, o cara fica todo feliz, porra. Aquele cara que tá saindo no caminhão ali, se vem uma notícia pra ele e fala assim, o Trump vai vir aqui varrer as organizações criminosas. Não, vai jogar uma bomba Você agora. acha que ele tá preocupado? Claro que não. É o que você falou muito bem. A soberania do país pra aquele cara ali já foi embora Acabou, faz tempo, meu irmão. Não cara. tem soberania. Ele não acredita O mais cara em não tem porra soberania nem nenhuma. dentro da casa dele. Ele não consegue Porra. morar no que ele conseguiu construir ao longo da vida, cara. Infelizmente. Isso é um perigo, tá? Porque se encostar um cara ali perto de fuzil e fala assim, me segue, que eu vou lutar contra ele, ele vai seguir, porra. Vai. Porque a família Vai. dele tá acuada, Vai. mano. É isso. Isso não é visto, esta merda. Isso não é falado. Eu não vejo ninguém discutir essa porra.